Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz sejam multiplicadas. Uma alegria estar novamente com os irmãos, trazendo a palavra pregada e a palavra comida, né? Experimentada, aqui de novamente com os irmãos. É sempre uma alegria para mim. Nós estamos, como os irmãos sabem, numa sequência de temas lá na IPVM, e neste mês nós estamos trabalhando e estudando a vida de Salomão, do rei Salomão. Então eu queria que você abrisse lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Antes de fazermos a leitura, é uma visão que Salomão tem no começo do seu reino, e como nós vamos ver daqui a pouco, Deus faz uma pergunta muito importante para Salomão, e uma pergunta, acho que poucas pessoas na história da humanidade já ouviram uma pergunta assim. Deus pergunta para Salomão: o que é que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te dê? Você já pensou em ouvir uma pergunta dessa? Alguns de nós talvez já ficássemos extremamente empolgados se o nosso chefe dissesse isso, né? Lá na firma, o chefe chama e fala assim: o que você quer que eu te dê? Olha que beleza, né? Promoção, aumento, folga, férias de 3 meses. O que é que você pediria se você tivesse essa chance? Seu chefe te perguntando o que é que você quer que eu te dê. Nos desenhos animados, as crianças assistem desenho animado? As crianças que ficaram, não? Assistem? Vocês já viram aquele gênio da lâmpada? Que a pessoa esfrega a lampadinha lá e sai o gênio assim? E o que é que o gênio pergunta? Qual é o seu desejo, não é? Qual é o seu desejo? O que é que seria o seu desejo? O que você pediria para o gênio se ele te desse 3 pedidos? Quando eu era criança eu pensava nisso, meu primeiro pedido ia ser: eu quero 10 pedidos. Enganar o gênio, né? Dar um rodo no gênio lá e conseguir 13, imagina? E aí o terceiro, o 10º pedido ia ser: eu quero mais 10, né? E assim. O que é que você pediria se fosse um pedido só? Porque o seu chefe pode dar poucas coisas para você. Não é uma gama muito longa, muito larga de coisas que ele pode te dar. O gênio poderia te dar qualquer coisa. Mas e se Deus te perguntasse isso? O que será que você pediria? Vocês abriram lá? 1 de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo... 1 Reis, olhei para o Pedro aqui, 1 de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 3 até o 12. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê.
Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, então, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Eu não sei o que é que você pediria, mas Salomão fez um pedido curioso. Ele pediu sabedoria, ele pediu inteligência, ele pediu a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Mas o mais curioso ainda é que Salomão já era um homem sábio. É isso que é o curioso. Se ele fosse uma pessoa burra, sei lá, um idiota, alguém sem capacidade nenhuma, um Zé Mané, tudo bem ele pedir inteligência, sabedoria, discernimento. Mas aí que está, ele já era uma pessoa assim, ele já tinha discernimento, inteligência e sabedoria. E aí ele pede inteligência, sabedoria e discernimento. É muito interessante, é diferente do que talvez a maioria de nós fizéssemos. Não só porque ele pede o que a gente talvez não pedisse, mas ele pede aquilo que ele já tinha. Quer ver como ele já era sábio? O texto que nós lemos começa dizendo que Salomão amava o Senhor. Amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Ele andava com Deus, ele obedecia a Deus. E, na verdade, a palavra de Deus já diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não apenas isso. Essa expressão, andando nos preceitos de Davi, vira mais ou menos assim um chavão, uma frase feita do escritor bíblico, quando ele quer dizer, como se fosse um padrão para a gente estabelecer se um rei tinha sido um rei sábio ou um rei louco. Isso se repete na Bíblia. Depois, se você quiser ler o segundo livro dos reis, que conta dos reis depois de Salomão, você vai perceber que muitos reis são avaliados, ou todos os reis são avaliados exatamente assim. Chega no final ou no começo da descrição do reinado daquele rei, se diz, ele andou conforme os caminhos de Davi, ou então se diz, desviando-se dos caminhos de Davi. Então, talvez a partir de Salomão, não sei, mas daí em diante, essa ideia de andar segundo Davi é exatamente um outro jeito de dizer ele foi um rei sábio. Ele foi um rei que andou de acordo com a verdade de Deus, foi um rei temente a Deus. Então, Salomão já começa assim, ele já começa sendo declarado alguém que ama o Senhor e que ama a Deus como Davi, seu pai. Assim como depois os bons reis de Davi de Israel também serão referidos, andaram segundo o caminho de Davi, seu pai, né, seu antecessor lá, ou se desviaram do caminho de Davi. Então Salomão já é alguém que tem a sabedoria de Deus, que tem o temor de Deus, que anda de acordo com a verdade e os preceitos de Deus. Então ele já é um rei sábio. E o que ele pede? Sabedoria. Além do mais, na oração de Salomão, ele diz assim, enquanto ele está no sono, ali na visão, né, no versículo 5, Deus aparece a ele numa visão. Até antes disso, no versículo 4, mencionei o versículo 3, né, ele amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi. No versículo 4 diz que ele foi sacrificar 1000 holocaustos ao Senhor, como uma prova, né, como se o escritor sagrado estivesse querendo comprovar isso, de que realmente ele era alguém que amava o Senhor e andava nos caminhos de Davi. Ele, inclusive, nem ofereceu seu sacrifício lá em Jerusalém,
ainda não havia templo, Salomão é que vai construir o templo, vai demorar aí alguns anos para conseguir terminar o templo, ainda não havia templo, mas a Arca da Aliança já estava lá em algum canto da cidade de Jerusalém, onde ele habitava, mas ele queria oferecer algo tão grandioso a Deus, que ele sai de Jerusalém e vai até Gibeá, uma cidade mais ou menos próxima, e lá ele sacrifica, porque ele queria sacrificar 1000 animais, né? Talvez 1000 bois ou 1000 carneiros, ou alguma coisa assim, naquele altar. É uma demonstração da devoção que esse homem tinha, do amor que ele tinha ao Senhor, e, portanto, também da sua sabedoria. Ele está buscando o favor do Senhor. E por que ele busca o favor do Senhor? Agora sim, o versículo 5 nos fala que quando Deus aparece a ele e faz aquela oferta irrecusável, né? Pede-me o que queres que eu te dê, Salomão responde assim: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai. Versículo 6. E aí ele se refere aqui ao fato de que o reinado de Davi foi um reinado de muito sucesso. Ele venceu inúmeros inimigos externos a Israel. Ele também venceu pelo menos um inimigo interno, né, que foi seu próprio filho, Absalão, que se rebelou contra ele, quis tomar o seu reino, o seu reinado, enquanto ele ainda vivia. Então foi um homem de guerra, um homem que venceu inúmeros inimigos. E Salomão diz assim: o Senhor usou de grande benevolência e trouxe o reino dele até aqui. Então Salomão ele tem tanta sabedoria que ele consegue olhar para o histórico do seu pai, um homem que conseguiu o seu reinado na espada praticamente, né, se defendendo de Saul em primeiro lugar e depois mantendo ali o seu reinado contra filisteus e outros povos ao redor que guerreavam contra Israel. Ele olha para trás e fala assim: o Senhor foi benevolente, o Senhor foi bondoso, em outras palavras. Ele reconhece a bondade do Senhor em todo o processo da vida de Davi, seu pai, e não atribui o sucesso do seu pai à esperteza de Davi, era um homem muito inteligente também, à capacidade militar de Davi, era um grande general, à sua diplomacia. Nada disso, foi a benevolência do Senhor. Essa capacidade que Salomão demonstra de olhar para a vida do seu pai e enxergar ali não a capacidade humana do seu pai, mas a capacidade divina de ser bondoso, esse talvez seja um dos grandes sinais de sabedoria e de inteligência que nós podemos ter. Olhar para a vida e enxergar a mão de Deus conduzindo-a. E por outro lado, quando nós deixamos de enxergar a mão de Deus conduzindo a nossa vida e a de tudo, e todas as coisas, talvez esse seja o grande sinal de tolice. A Bíblia diz que o tolo é aquele que diz não a Deus. E não precisa nem ser ateu, não. É aquele que vive a vida como se Deus não houvesse. Ele pode até não dizer, levantar e dizer assim: olha, eu acho que não existe Deus. Não necessariamente, ele pode ser aquela pessoa simplesmente que acha que está conquistando as coisas da vida, está tendo sucesso, sem que Deus esteja envolvido nisso. Ele acha que está conquistando as coisas por ele mesmo. Esse já é o tolo. Para você ter uma ideia de como isso é sério, o pai de Salomão, Davi, teve duas grandes crises na sua vida com Deus. A primeira foi o adultério com Batseba, a mãe de Salomão. E o segundo foi um censo. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24, está registrando que Davi chamou a sua equipe lá, né, os seus ministros, e disse assim: olha, eu quero levantar um censo, quero fazer um IBGE aí, quero ver quantos são. Naquela época, o censo não era para conhecer a realidade socioeconômica da população. O censo servia para saber quantos são os soldados e quantos são os pagadores de impostos. Quando Davi propõe esse censo, ele até é aconselhado a não fazê-lo. E depois, quando ele insiste em fazer, ele se arrepende e Deus propõe, com muita misericórdia para ele, que tipo de castigo ele quer.
Ou seja, se Deus está castigando é porque de fato ele errou em fazer o censo. Qual foi o erro em fazer um censo? Deus mesmo mandou Moisés fazer um censo parecido. Porque no coração de Davi estava se levantando a ideia de que ele poderia manter o seu reino por meio dos impostos, por meio dos soldados que ele tinha. De alguma maneira ele começou a achar que ele conseguia por si mesmo, e Deus o castigou em seguida. Davi, permaneça crendo que a minha benevolência que está te trazendo até aqui, a minha benevolência que vai te levar à frente. Salomão aprendeu essa lição. Salomão olha para trás e fala: a benevolência do Senhor, a benevolência que o Senhor usou para com o meu pai, é que nos trouxe até aqui. Não apenas isso, ele também reconhece que o seu próprio trono, agora ele rei, também é fruto da benevolência do Senhor. E para que você entenda como isso é importante, no capítulo 1 desse livro de Reis, a transição, é descrita a transição entre o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Porque não foi fácil. Salomão não era o filho mais velho que naturalmente concorreria ao trono. Havia um outro mais velho do que ele. E enquanto seu pai ainda está velho, mas ainda vivo, está velho, mas ainda vivo, esse irmão de Salomão começa a fazer algumas maquinações ali. Ele trama mais ou menos um golpe, né? E tentando se assumir como rei naquele mesmo momento. Adonias, filho de Davi. E o profeta Natã, juntamente com um sacerdote, vai até Betseba, a mãe de Salomão. Salomão possivelmente era um adolescente nessa época ainda. Esse sacerdote, então, esse profeta Natã, juntamente com o sacerdote, chegam até Betseba e falam assim: olha, está havendo um movimento aí, Adonias quer tomar o trono para si. E se vocês não ficarem espertos, ele vai conseguir o trono e vai matar vocês, porque vocês são concorrentes diretos ao trono. E então, nesse jogo dos tronos aí, Salomão, a mãe de Salomão, vai em frente e consegue uma audiência com o rei e faz ali um jogo nos bastidores. E Salomão é colocado como rei, estando Davi ainda vivo. Davi o coloca como rei, dá a ele o seu manto real, dá a ele a sua mula lá, que todo mundo sabia que era a montaria de Salomão, de Davi, e faz com que seu filho passeie pelo meio do povo, sendo reconhecido como o novo rei. Então, veja, há toda uma trama de bastidores aí para que Salomão chegasse ao trono. Como se não bastasse, ele perdoa o seu irmão Adonias, né, que havia tramado, mas depois Adonias ainda volta à carga e tenta ali conseguir se casar com uma das princesas do reino, quer dizer, querendo fazer novamente o seu nome, e Salomão percebe isso e manda matá-lo. Não foi fácil, não. Mas Salomão olha para tudo isso e no final do versículo 7, no versículo 6, ele diz: lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Não importa o que está acontecendo, Salomão consegue olhar e ver a mão diretiva de Deus, a mão de Deus dirigindo os acontecimentos, e ainda que haja pessoas querendo dar um golpe de Estado, ainda que ele tenha que estar muito atento com tudo o que está acontecendo, ainda que ele tenha até mesmo que mandar matar um pretendente do trono, no final das contas ele chega naquele ponto e ele diz: não, foi o Senhor. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Essa capacidade de olhar para a vida e enxergar a mão de Deus agindo, meus irmãos, é de uma extrema sabedoria. Isso que ele pede para Deus, ele já está de fato demonstrando em grande medida. Ele reconhece que o sucesso do seu pai Davi era devido ao Senhor, reconhece que o seu próprio sucesso como o novo rei também é devido à benevolência do Senhor. Tudo na vida é trabalho do Senhor na vida de Salomão. Que homem sábio! Que homem sábio! Ele ama o Senhor, anda nos caminhos do Senhor,
e reconhece que o Senhor está presente em todo o tempo. Tem mais um detalhe. No final do versículo 7, Salomão usa uma expressão bastante, quase que exagerada. Ele diz assim: eu não passo de uma criança. Nós não sabemos ao certo com que idade ele começou a reinar. Há um dispositivo aí em que há um tutor, né, um mentor ali para o rei no começo do seu reinado. Então ele possivelmente era menor, mas nem isso ajuda muito, porque naquele tempo e naquela época, abaixo de 30 anos era considerado menor. Então é difícil saber com que idade ele está falando isso. Mas, independentemente da sua idade, o fato é que há um reconhecimento aqui de insuficiência. Ele está dizendo: eu não vou conseguir. Eu sei que o Senhor me trouxe até aqui, mas quando eu olho para a tarefa de ser um rei, isso é um desafio muito maior do que a minha capacidade. Eu sou criança, eu não vou conseguir. Ele diz: não sei como conduzir-me. Criado nos palácios de Davi, ele sabia das situações, dos bastidores, ele tinha enfrentado já um bom bocado para conseguir chegar ao trono. Todas essas tramas e tramóias que eu acabei de descrever, no mínimo ele já era um homem muito bem escolado nas situações do reino, ali dentro dos muros do palácio, dentro da capital de Jerusalém. Ele também tinha crescido vendo o seu pai guerrear com os inimigos de Israel. Por mais que ele tenha dito essas palavras ainda na sua juventude, isso é muito mais metafórico do que cronológico. Ele está dizendo: esse desafio é maior do que eu. Eu não tenho condições em mim mesmo de dar conta disso. Quando ele fala a respeito de julgar este povo, né, você tem que se lembrar que naquela época não havia a divisão de poderes que nós temos nas modernas democracias ocidentais, porque o rei era responsável, né, legislativo, judiciário e executivo, tudo ao mesmo tempo, né? Essa palavrinha que a gente anda ouvindo bastante na decisão monocrática, esse era o padrão no antigo Israel, era o padrão nas monarquias, né? As monarquias monocráticas. Ele dizia e aquilo era a lei. Ele executava a lei que ele mesmo tinha dito e, quando havia alguma divergência, ele é que decidia como é que as coisas deveriam ser. Então, de fato, era um grande desafio, mas ele, de fato, estava muito bem preparado para isso. Mas o importante é que ele diz: eu não tenho condições. Se o Senhor não for comigo... Moisés teve um episódio parecido, né? Deus já havia libertado o povo do jugo de Faraó no Egito, já havia atravessado o povo no Mar Vermelho, já estavam numa situação razoavelmente confortável no deserto, caminhando para Canaã, e aí então Deus diz assim: olha, meu anjo vai com vocês. E aí Moisés fala: não, daqui a gente não sai sem a promessa de que o Senhor vai conosco. É mais ou menos isso. Salomão está dizendo: não, eu não vou reinar se o Senhor não estiver comigo. Esse é um desafio muito maior do que a minha capacidade. Eu sou uma criança, não sei como me conduzir. E aqui eu queria fazer uma pausa e fazer algumas aplicações. Eu estou dizendo que Salomão já era um homem sábio. Ele andava nos caminhos do seu pai, ele amava o Senhor, mas acima de tudo a sua sabedoria se manifestava nessa humildade perante Deus, na qual ele reconhecia a mão de Deus operando em todo o tempo na sua vida e reclamava ou requeria que a presença de Deus, a mão de Deus, continuasse conduzindo a sua vida. Porque se Deus não estivesse presente esse tempo todo, ele não teria chegado até aqui, e se Deus não continuar presente, ele não vai até lá. Não vai conseguir. E é bem verdade que nós talvez tenhamos desafios um pouco diferentes do desafio que Salomão tinha diante de si. Talvez os seus desafios sejam outros na sua carreira profissional, quem sabe. Talvez você tenha sonhos em relação à tua profissão,
Quem sabe sonhos grandes e difíceis de realizar. Quem sabe até sonhos pequenos, mas que você percebe que há tantos obstáculos para serem alcançados. Quem sabe os seus sonhos sejam na área do relacionamento, né? Uma pessoa que Deus ainda não mostrou para você, que você ainda não encontrou, ou uma pessoa que você já encontrou, mas que ainda precisa se casar com ela, ou quem sabe você está no começo do casamento e há tantas coisas ainda para conquistar pela frente. Talvez você já esteja no meio do casamento, mas, puxa vida, criar filhos, quem é que consegue criar filhos para o Senhor num mundo como esse? Talvez seus filhos já estejam grandes e, puxa vida, como envelhecer diante do Senhor? Eu não sei quais são os seus desafios, mas eu quero te dizer que você precisa ser sábio para enfrentar esses desafios. Mas eu não estou falando da sua inteligência, o que eu estou dizendo é que você precisa amar o Senhor, buscar a sua presença e andar com Ele. É essa a sabedoria que você precisa para quaisquer que sejam os seus desafios. Mas você só vai fazer isso de verdade se você tiver uma profunda convicção de que se o Senhor não estiver com você, você não vai chegar lá. Muitas vezes, especialmente jovens, né, mas não somente eles, muitas vezes nós nos perguntamos o que é que Deus quer de nós. E com isso, às vezes a gente está querendo que apareça um sinal nos céus, né, que aponte o caminho. Vou confessar para vocês. Eu comecei na vida cristã numa igreja metodista perto de casa e na verdade, comecei com 12 anos, eu acho, 12 anos, porque os meus melhores amigos, que eram os vizinhos, eram de lá e falaram para eu ir, então eu fui. Né? Acho que muita gente começou na fé assim. Mas logo que eu fui para essa igreja metodista, os irmãos mais velhos desses meus amiguinhos se mudaram daquela igreja, tiveram uma divergência teológica com a direção e acabaram indo na igreja presbiteriana. E aí eu falei, puxa, eu nem tinha feito amizade ainda na igreja metodista, e os meus amigos estavam indo embora, e eu nem sabia direito o nome daqueles que ficaram, 12 anos. Aí fui visitar a igreja presbiteriana, né? Meus amigos estavam lá, você quer o quê? Você queria elucubrações teológicas? Né? Não foi, eu confesso, foi assim que eu virei presbiteriano. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a professora de escola dominical, o diretor do departamento, eu não sei mais, né? Faz um certo tempo, né? Uns 20 anos mais ou menos, foi à minha casa me visitar e disse assim, poxa, Alceu, a gente está sabendo que você está indo na outra igreja, fica com a gente e tal, mas aquilo queimou meu coração. E agora, né? Como decidir? E aí eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu não sei, são duas igrejas, né? Eu não estou, né? A questão não é certo e errado, né? Não é ficar na igreja ou ir no baile funk, não era isso. Eram duas igrejas, então, como decidir? Senhor, é o seguinte, se chover hoje à tarde, eu não lembro mais se era hoje à tarde, se era hoje à noite, se era amanhã, né? Eu não lembro, mas o teste foi esse. Se chover, eu fico, se não chover, eu vou. Eu também confesso que eu não lembro se eu cheguei a olhar a previsão do tempo para ver se direcionava para onde eu queria, né? Mas o fato, irmãos, é que a Bíblia nos dirige muito claramente naquilo que Deus não quer que a gente faça. E às vezes a gente, inclusive, fica pedindo orientação para Deus por coisas que a gente já sabe que Ele não quer que a gente faça. É uma malandragem aí, né? A gente tentando ver se Deus mudou de ideia, né? Se Ele dá uma distraída e responde errado, né? E a gente tem liberdade de fazer o que a gente não quer. Ou o que a gente quer e Ele não deixa. Mas, tirando isso, que a gente já sabe que Deus não quer, sobram essas coisas que a gente não sabe exatamente qual é a vontade de Deus. Eu quero dizer para você qual é a vontade de Deus. Não precisa nem me contar qual é a dúvida que você tem. A vontade de Deus é que você vá em frente com profunda dependência dEle. Não importa se você vai ir para a igreja X ou Y, porque se você fizer a coisa mais santa que você pensar, por exemplo, evangelizar alguém, por exemplo, vir aqui à frente e pregar, mas se você fizer isso, cheio de autossuficiência, entendendo que na sua própria capacidade é que você faz, entendendo que os resultados são graças ao seu potencial, então eu já quero te dizer,
não era isso que Deus queria que você fizesse. Mas se você fizer a coisa mais corriqueira, como fazer um miojo, como pegar um ônibus, como enviar um currículo, mas se você fizer com uma profunda dependência da graça de Deus, reconhecendo que só Ele pode te trazer até aqui e somente Ele pode te levar até lá, então eu já quero lhe dizer, é exatamente isso que Deus queria que você fizesse. Vá em frente. Salomão tinha esse tipo de sabedoria, meus irmãos. É impressionante. Aquele jovem pediu essas coisas a Deus e talvez talvez não fosse o nosso primeiro pedido, mas é impressionante porque ele pede aquilo que ele já tinha em grande medida. Tem mais alguma coisa aqui. Além dele confessar que reinar era um desafio muito grande para si, Salomão, ele acrescenta alguma coisa. No versículo 8 ele diz assim, teu servo, quer dizer, ele, né? Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Aqui Salomão, ele não está apenas falando do tamanho do desafio que é reinar sobre Israel. Bem da verdade, Israel, uma tripinha de terra desse tamanho. Muitas cidades brasileiras são maiores. A questão não é essa. O grande desafio que Salomão, na sua sabedoria, percebeu é que ele não era apenas um rei de um pequeno reino no Oriente Médio. Mesmo porque seu pai já havia pacificado. Davi foi um homem de sangue, um homem que enfrentou guerra todos os dias da sua vida. E quando ele passa o reinado para Salomão, os inimigos ao redor já estão pacificados. Você praticamente não vê Salomão guerreando. Salomão só tem o trabalho de recolher impostos e exigir mão de obra forçada dos inimigos do seu pai, que já estão submetidos. Se você tem aqueles mapinhas antigos no final da sua Bíblia, geralmente tem lá o reino de Davi, o reino de Saul, o reino de Davi, o reino de Salomão e depois o reino dividido. Faça uma comparaçãozinha. O reino de Salomão é o maior território que Israel já alcançou em toda a sua história. Porque ele anexou os povos ao redor até a mais do que Deus tinha prometido para Abraão. Eram considerados reino de Salomão porque eram outros povos, não eram os israelitas, mas estavam submetidos ao governo de Salomão. Mas então, quando ele pega o reino está numa posição muito confortável, mas o desafio não é apenas isso. E a dica que a gente tem sobre essa percepção que o sábio Salomão teve a respeito do seu desafio é quando ele diz que esse povo não se pode contar. Porque esta é a expressão que Deus usou ao prometer uma descendência para Abraão. Deus usa essa expressão umas 3 vezes com Abraão. Eu vou te dar uma terra, as 2 promessas básicas que Deus fazia para Abraão, desde o começo. Eu vou te dar uma terra e eu vou te dar uma descendência. Quando Deus falava da descendência, pelo menos umas 3 vezes Deus falou assim, uma descendência inumerável que não se pode contar. Uma das vezes foi quando Deus faz com que Abraão vá para fora da sua tenda e fala assim, você olhe para o céu, né? Estava de noite, ele olhou as estrelas, né? Não esse céu poluído de São Paulo, ele percebeu as estrelas e falou assim, agora conta as estrelas se é que podes, porque será assim a descendência que eu vou te dar. Numa outra hora ele fala da areia do mar, eu vou te dar uma descendência incontável, que não se pode contar, assim como a areia do mar. Então, quando Salomão fala que o desafio dele é reinar sobre um povo que tu elegeste e que não se pode contar, ele está reconhecendo que Israel é o povo da aliança de Deus. É aquela descendência multiplicada que Deus tinha prometido para Abraão, lá em Gênesis capítulo 13, capítulo 12, 15, um monte de vezes que Deus fala sobre isso. Então ele olha para esse quadro e ele fala assim, puxa vida, é o povo de Deus. É a nação santa. É uma promessa que Deus fez lá para o pai Abraão, lá atrás. Como é que eu vou estar à frente desse povo?
Ainda que eu fosse totalmente capaz em termos diplomáticos, militares, administrativos, do direito, em todas essas áreas, mas isso escapa completamente da minha capacidade. É a promessa de Deus, é o povo de Deus, é a aliança de Deus. É inviável. Como é que eu estaria lá? Ele não chega a mencionar, né, pecados nesta oração. Ele faz isso depois, quando ele ora a respeito da dedicação do templo. Ele confessa os pecados do povo todo, como representante do povo. Mas a gente percebe nesse versículo 9 uma percepção não apenas da necessidade da capacitação divina, né, de Deus estar dirigindo sua vida, mas um reconhecimento mesmo da sua própria humanidade, da sua própria pecaminosidade. Como é que eu vou estar à frente do povo de Deus, do povo que Deus prometeu para Abraão? Porque o que Deus prometeu para Abraão é que em Abraão, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Então, ainda que Israel seja uma tripinha de terra seca ali no Oriente Médio, Salomão olha para aquele povo e diz: eu tenho que conduzir esse povo que vai alcançar todas as nações da terra? Quem sou eu? Como assim? Que possibilidade há disso dar certo? Não é à toa que ele pediu sabedoria, né? Não é à toa que ele pediu sabedoria. A sabedoria de perceber o tamanho do desafio, inclusive espiritual, é que fez com que ele pedisse sabedoria. Isso é uma coisa interessante. O próprio Salomão escreve o livro de Provérbios, né? Provérbios que ele colecionou dos povos que o visitavam com sua sabedoria, provérbios que ele mesmo confeccionou. Lá, em alguns provérbios, ele fala, ele usa um raciocínio bastante interessante. Ele faz isso algumas vezes, mas eu separei pelo menos 2. Em Provérbios 12 ele diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. No capítulo 15 de Provérbios ele diz assim, versículo 12: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Em outras palavras, Salomão está dizendo o seguinte: o tolo, né, o idiota aqui, ele não é a pessoa que não tem conhecimento. Não. Isso não é o grande problema. E nem o sábio é aquele que tem conhecimento também. Não é essa a questão. O que distingue o sábio do tolo, nesses 2 provérbios e nos outros que Salomão menciona, na verdade, é a humildade de querer aprender, de querer saber. O sábio é aquele que é repreensível, por assim dizer. Então ele diz: repreende o sábio, porque ele vai te amar. Mas não repreende o tolo não, porque ele vai te dar o troco, né? Vai querer te socar. Então, se essa é a característica do sábio, o sábio é ensinável, o sábio é humilde, o sábio é repreensível. Num outro que eu não selecionei aqui, ele diz assim que a repreensão entra no sábio mais do que 100 chicotadas entram no lombo do tolo. Você pode bater à vontade, se o sujeito não tem a humildade de desejar aprender, não vai adiantar nada. Mas uma palavra de repreensão no sábio o quebra. O quebra no meio, e ele está disposto a rever tudo o que ele fez, a mudar os seus caminhos, rever os seus conceitos. Ele vai refletir, ele vai aprender, não precisa nem bater. Então, essa é a diferença entre o sábio e o tolo. E aqui, nós vemos exatamente essa sabedoria de Salomão. Ele está reconhecendo que ele precisa ser ensinado por Deus para desempenhar o papel que Deus tem para ele. Se Deus o repreender, será bem-vindo. Se Deus o corrigir, será bom. Será bem recebida essa correção. Se Deus mudar os seus rumos, é isso que Ele quer. O sábio, ele não é teimoso.
Na verdade, ele é maleável. Maleável no sentido, não de transigir com a verdade, mas maleável no sentido de que ele é um barro fresco, ele não se enrijeceu nas suas opiniões e nas suas verdades de maneira tal que não adianta mais corrigi-lo. Pelo contrário, ele está sempre atento, disposto e desejoso de ser corrigido, para que ele chegue lá. Salomão se põe assim diante do Senhor. Senhor, dá um coração compreensivo para julgar o seu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, pois quem é que poderia julgar este grande povo? Diz o texto, meus irmãos, que Salomão pediu e Deus se agradou desse pedido e o atendeu. Na verdade, Tiago, lá no Novo Testamento, diz que se para algum de nós falta sabedoria, e ele está falando no caso lá das provações, sabedoria para enfrentar as provações, peça a Deus, e Deus vai conceder. Deus não, esse é um pedido que Deus não nega. Se você está enfrentando provações, se você tem desafios diante de você, e você se coloca diante do Senhor como o sábio, não o sábio que já sabe a resposta, mas o sábio que quer aprender a resposta, pode ter certeza. Esse é o tipo de pedido que Deus atende. Deus ouve, Deus responde. E no caso aqui, a gente não chegou a ler, mas se você depois quiser terminar de ler o capítulo, a cena seguinte, Salomão está lá na sua corte, e chegam duas prostitutas, você talvez se lembre da história, né? São duas prostitutas que vivem na mesma casa, e as duas têm filhos com uma pequenina diferença de idade, né? 2 bebês recém-nascidos, e uma delas acorda com a criança morta, e aí as duas vão até o juízo, né? As duas vão até os juízes não conseguem resolver, talvez até algum juiz tenha se recusado a atendê-las porque eram prostitutas, não sabemos, mas o fato é que o caso delas chega à Corte Suprema, né? Elas recorrem à última instância, a última instância é o rei. E elas então comparecem diante do rei, e cada uma tem a sua versão. Não há evidências disponíveis, não há teste de DNA para ser feito, não havia testemunhas, elas estavam sozinhas naquela noite. E cada uma conta uma história. Uma diz assim, essa outra mulher se virou durante a noite sobre o seu neném, e ele então morreu sufocado, mas ela depois veio e trocou as crianças. Eu tenho certeza que esse não é o meu filho é o que está vivo no colo dela. E a outra diz, não, ela está louca, ela é que dormiu em cima do filho lá e agora quer o meu filho. E Salomão então, diante daquele impasse que ninguém tinha conseguido resolver, ele diz assim, eu acho que eu sei como resolver isso, me tragam uma espada bem afiada. A gente corta a criança no meio bem certinho e cada uma fica com metade. Tá bom, não tá ruim para ninguém, não tá bom para ninguém, fica todo mundo contente. E aí eu fico imaginando, né, o burburinho que houve com essa solução maluca, mas logo as pessoas perceberam. Uma delas disse, é isso mesmo, então nem meu nem dela. E a outra disse, não, deixa, é dela. E aí Salomão, essa é a mãe. Essa é a mãe. Essa que prefere perder o filho do que ver o filho morto. E aí então o texto, isso está logo na sequência aí, vai até o versículo 27. Dai a primeira o menino vivo, não mates, porque esta é a sua mãe. E aí então o que nos interessa é no versículo 28, que diz assim, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Não é apenas a questão de que esse novo rei demonstrou capacidade de governo. Não é simples assim para aquele povo, né? Não é Estado laico. O rei foi ungido. Mas aquela situação inusitada faz com que o povo todo ouça aquela história e eles ganham a convicção de que Deus está com o rei. Essa é a questão. Não é só uma questão de governabilidade da nação, mas é de segurança na aliança.
A aliança que Deus fez com Davi, agora corre por meio de Salomão. Estamos debaixo da aliança ainda. Glória a Deus. Essa descendência de Davi que estava sendo esperada, e que esse caso das duas prostitutas, com uma das crianças mortas, traz segurança então para o povo que diz: ufa, Deus continua conosco. Continuamos debaixo da aliança. O filho de Davi está no trono. Na verdade, se você ler toda a história de Salomão, você vai descobrir que Salomão também não chegou a cumprir completamente a aliança que Deus fez com Davi. A aliança ficou um pouco para trás aí no segundo livro de Samuel. Vou ler as palavras de Deus para você e você vai perceber que realmente Salomão não conseguiu atender a tudo isso. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12, Deus está dizendo: quando teus dias se cumprirem, falando para Davi, quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este, seu filho, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então até aqui a gente vê que é exatamente Salomão. Salomão é o filho, a descendência de Davi, que foi ao trono e Deus era com ele, e se ele transgredisse a aliança, Deus ia corrigi-lo como um pai corrige. Mas o problema começa no versículo 15, quando Deus diz assim: mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono, Davi, será estabelecido para sempre. Só que não. Claro que não. O reinado de Davi acabou, a descendência de Davi acabou. E o povo que estava ali tão animado, percebendo na presença de Salomão a descendência de Davi e as promessas de Deus, ainda não sabia, mas nós sabemos que Salomão não cumpriria essa promessa. Ele não andaria com Deus dessa maneira plena. O reinado dele acabaria, a descendência de Davi acabaria. Mas essa esperança é renovada lá quando um anjo aparece para uma jovem judia e diz para ela que a criança que está sendo gerada pelo Espírito Santo no seu ventre é o filho de Davi, e o seu reino não terá fim. O anjo está avisando Maria, grávida, ainda sem se casar, que Deus estava restaurando aquela descendência de Davi. Jesus ia fazer o que Salomão não fez. Jesus é o descendente sábio que Davi precisava, que os judeus precisavam. O próprio Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Inclusive ele disse isso quando enviou seus discípulos por todas as nações. Lembra do que ele prometeu para Abraão? Em ti serão benditas as famílias de toda a terra. Salomão não teve um reino tão grande assim. Mas o descendente de Davi, não Salomão, Jesus, está estendendo até hoje o seu reinado por toda a terra. Esse Jesus é aquele que agradeceu o Pai lá em João, e também em Mateus, e também em Lucas, quando ressuscita... Não, desculpa, em João mesmo, quando ele ressuscita Lázaro, ele diz assim: graças te dou, Pai, porque me ouviste. Na verdade, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Salomão não sabia se Deus ia ouvi-lo. Jesus, Deus sempre ouve. Jesus é aquele que não ora por si mesmo, mas ora por nós. Ele intercede por nós. Ele não é apenas o nosso rei, a nossa sabedoria, mas ele também é aquele que intercede por nós, de maneira tal que, quando nós nos submetemos ao seu senhorio, quando nós estamos debaixo do seu reino, nós reconhecemos a presença dele nos trazendo até aqui e temos a convicção de que ele nos levará até o seu reino de glória, não porque nós tenhamos alguma capacidade, e nem mesmo porque nós o amamos, mas porque ele nos amou primeiro.
Então, na verdade, por meio de Jesus, o descendente de Davi, muito maior do que Salomão, cada um daqueles que crê em Jesus passa a ser maior do que Salomão, o grande rei diante de quem todos se dobraram. Jesus, o nosso intercessor, nos coloca numa posição muito melhor do que a de Salomão. Se Deus um dia perguntou para Salomão, pede-me o que você quer que eu te dê, para nós, Deus diz, eu já te dei o meu filho. Eu não sei se você tem mais algum pedido, mas depois disso, qualquer coisa que Ele nos der é troco, né? Ele já nos deu o seu filho, já nos deu a vida eterna por meio do seu filho, já nos deu o perdão dos pecados por meio do seu filho. Conquistado a alto preço, seu sangue derramado na cruz. Nenhum dos palácios de Salomão teve tanta riqueza como nós temos em Cristo. Meus irmãos, Salomão foi um homem sábio e pediu sabedoria. Que nós também tenhamos a sabedoria de nos humilharmos perante a mão de Deus e confessarmos a nossa insuficiência, mas mais do que isso, confessarmos a nossa segurança de que em Cristo nós temos toda a sabedoria de Deus, em Cristo nós temos toda a riqueza de Deus, em Cristo nós temos o próprio Deus. Deus assim nos abençoe.